Oi? Outro, quando tem um título de pessoa, toma metade da coxa, identificou que tem pessoa, não precisa fazer no cóccix, né? Não, é só prestar atenção na questão do glúteo, né? Então primeiro a gente faz com a ponta, deixa a perna livre. Deixa a perna livre, porque às vezes a pessoa tem um glúteo grande, então, quer dizer, joga o joelho lá para cima e pode mascarar um pouquinho. Então o primeiro ponto a gente faz, né? Coloca o cóccix na ponta do banco. Se a pessoa tiver uma hiperextensão dos flexores do quadril, uma hiperextensão, cai muito, pode fazer o quê? Pode fazer com que o joelho faça uma extensão. Então aí você pode estar mascarando o resultado. Aí o que a gente faz? Joga para trás. Então o primeiro protocolo. Na literatura tem esses dois protocolos. Professor, frequência média 136. Fantástico. Máxima 164. E 17 minutos. 17 minutos. 6 segundos. 17 minutos. Bom, perfeito. Tá vendo? É eficaz um treinamento moderado aeróbio? Frequência cardíaca quanto? 134 Média. de média. Então, E 134. 164 de máxima. Que fantástico, tá vendo? Que bom. Aí, pessoal. 36. Tá alguma dúvida? Não, até agora não. É porque não Depois é eu bom. mando o WhatsApp, gente. Vou falar pra avaliação, vocês ficam de olho de manhã, uma hora. Que horas? Que horas? Das Você 8. tem essa planilha? Não, mas eu vejo aqui. Eu queria, né? Pessoal, eu disponibilizei a planilha para vocês, para anotar os dados, não tem? Sim, só que a pessoa que entrou depois não pegou. Disponibiliza. Essa apostila você consegue? Esse daí precisa passar. Esse é o livro, né? Foi aquele professor que estava disponibilizado. Não foi desse curso agora, não. Quando começou. Não, esse é o livro de avaliação. É. Esse é o livro de avaliação. É o e-book. Precisa ser. Pode ser pelo documento mesmo. Pessoal, junta mais um pouquinho ali, só para vocês ficarem, pra gente ficar em volta, ali perto da Lúcia, ali mais para cá um pouquinho, porque assim a gente pega, a gente pega o quadro. Mais perto ali. Mais perto ali do Léo, que assim a gente fica, vocês ficam em foco também. Aí pessoal, estamos chegando, hoje é a nossa aula, nós vamos falar sobre a flexibilidade, mobilidade e já pensar nos testes. Eu tô aqui, ó. Tá bom? Regiane, eu tô aqui, menina. Fica pra cá. Então pessoal, o nosso bate-papo hoje, oi Vera, tudo bem? Nós estamos aqui com o nosso grupo de estudos, Cláudia, João Pedro, então toda segunda e quarta nós entramos ao vivo, tá? Nós entramos ao vivo, oi Ney, para discutir alguns aspectos relacionados à avaliação multifuncional. E hoje nós vamos falar sobre os testes de flexibilidade, tá? Analisar alguns testes, os déficits de movimento e entender o conceito. Tá bom? Sejam bem-vindos. Professora, Não, eu entro ali no cantinho sem problema. Juntar um grupo. Já pode juntar um pouco mais a Lúcia ali. Aí, Vinícius. Pessoal, então, Lúcia, escolhe um teste aí para nós. O teste que nós utilizamos para avaliar mobilidade, amplitude de movimento. Qual que nós vamos... Pega um teste para nós discutirmos, vamos passar o conceito, tá bom? não, para escolher o teste. Um teste, qual o teste que nós utilizamos? Os flexores de quadril o flexor de quadril é interessante, né? Flexão alternada. Então, quem tem encurtamento? Quem que apresenta o encurtamento? Matheus. Matheus apresenta o encurtamento. Isso, faz aí. Quer que pegue o aí mesmo? Quer que pegue o... Pode um pouquinho mais para trás, Matheus. Aí, isso aí tá bom? Estão me enxergando. Ah lá, pessoal, vamos ver o teste então. Lúcia, pode mais. Elisa Helena, se vocês quiserem ficar ali perto da Regiane ali. Isso, perto da Regiane ali. Posso empurrar a luz um pouquinho? Pode empurrar a luz um pouquinho. Deixa eu colocar a luz mais um pouquinho. Vamos fazer o nosso ambiente
de aprendizagem. Então vamos lá. Quem que vai aplicar o teste? Quem quer aplicar? A Letícia falou que ia testar aqui amanhã na avaliação. Você complica? Então vamos lá, vamos ver a aplicação do teste de flexão alternada do quadril. Então vamos lá. As pernas estendidas. O Matheus, eu vou pedir para ele manter essa perna esquerda fixa. E aí ele vai erguer sem perder o contato da lombar. Aqui em dorsiflexão, o máximo que ele conseguir. Juntos os pés. Os dois pés juntos. Pé junto é pé de defunto. Para nós, veja lá, pessoal, só um lembrete, uma dica pedagógica, tá? Quando a gente dá aula, tá? Para os alunos, pessoal, une os pés, tá? Mas tecnicamente, pé junto é pé de defunto, né? Cidade do pé junto. Ele tá com o pé junto, esse é defunto, é pé unido. Pé junto. Abre as pernas, pelo amor de Deus. Vamos lá, mulherada, abre as pernas. Que isso? Você tá louco? É parto? Você é parto, né? Então, sabe o que acontece, pessoal? Fica entre nós em off, né? Eu quero que vocês tenham esse rigor. Ao pedido meu, pessoal, que vocês sejam diferentes, sabe? Aí, galera, vamos malhar. Esquece, galera, esquece malhar. É claro, se você for dar aula para um grupo de jovens, presta atenção. A galera, tem professor que quer ser legal para a turma e quer fazer média na faculdade, então ele se nivela. Ele quer ser igual. Não é igual. Vocês não são iguais aos seus alunos, vocês são diferentes. Claro, se você vai dar aula para um garotão, ô bro, vamos lá, mano. Ok, você tem que, isso se chama inteligência emocional. Você tem que ajustar a linguagem. Se você vai dar aula para uma senhora, para um executivo, para alguém que tem um pouco mais de idade, pode ferir o ouvido. Então você tem que ajustar. Por isso que o personal trainer, ele é um camaleão. Você tem vários programinhas na sua cabeça. O exercício é o mesmo, mas a forma de apresentar, a forma de falar, a forma de se comunicar, tá? Então é interessante. Então, cuidado para não... Então, para cá, você está lá 6 horas da tarde, academia, você está no meio, bombando, cheio de ombro. Você não vai lá, por gentileza, por favor, sabe? Você tem que fazer um ajuste, você tem que ser humano. Agora, sair dali, não sei se eu cheguei a comentar com vocês, eu dava aula com o doutor Oscar, eu comentei aqui no curso. Eu adoro perfume. Então, na casa do cara, eu vou tomar um banho legal, não, eu passei um perfume, cheguei lá na casa dele, na mansão e tal, e cheio de que eu tava, acabou, não sei o que, acabou, não sei o professor. Posso dizer uma coisa? Se o perfume está em excesso, de manhã, cuidado. Cheguei lá, perfume francês, hein? Não era Pino Silvestre, não era da Natura, era um perfume francês, que me custou $100 o vidro. Eu cheguei achando que ia abafar. Professor, sem excesso. Tá vendo? Caramba, nisso eu cuidei dele 20 anos. Ele entrava na casa dele, eu era atendido por mordomo. Você já foi servido por mordomo? Eu já. Mordomo, eu escrevi um filme. Sabe? O que eu vou falar pro cara? Como é que. Você acha que eu ia falar de futebol pra ele, gente? Vocês sabem? Do Corinthians. Ô mano, o Corinthians tomou uma puta porrada e o Corinthians apanhou pra cá. Aí escuta mais, né? Fala menos. Sabe? Eu fui estudar pintura, ele tinha cheio de quadros. Eu anotei, gente, o nome dos artistas que tinham os quadros na parede da casa dele. Anotei. 2 semanas depois eu sabia de tudo do artista. Quem que era Rita Malfatti, quem que era Portinari, quem que era... Ele tinha quadro ali, ele falou, se eu vender esse quadro eu paro de trabalhar. Tá, então, quer dizer, vocês têm que adequar a linguagem, a postura, a atitude, a roupa. Não pode dar treino de camisa regata. Os pelos do sovaco. Você vai corrigir o seu aluno de personal com os pelos aqui. Isso é bom pra você treinar com os manos na aula de crossfit sem camisa, né?
Tudo bem, Vomitar junto. sabe? As moças não vão dar treino com decote grande. Sabe, bota a camisa fechadinha. Não é ser puritano, não. Quem não gosta de ver um bumbum bonito, Então você tem que ter atitude, né? É o que falta na nossa profissão. E a faculdade não educa. Eu tinha sérias brigas na faculdade porque eu queria educar as pessoas. Porque esse exercício é fácil. O professor de faculdade ele erra porque ele quer ser mano, ele quer ser igual ao aluno. Nós não somos pior, não é ser superior, é ser educador. Então é ser diferente, né? Então por isso que então a gente briga. Então quando você for dar aquelas vezes, você fala assim, faça uma extensão do quadril, estenda a sua perna. Você estende a perna, ele fala assim, aí você dá uma esticadinha no joelho, quer dizer, o joelho não estica, né? O joelho estende, estica é elástico. Então você adequa a linguagem, mas não pode ser essa linguagem na sua. Dobra o braço. Dobra é dobradiça, né? Dobra é dobradiça, né? Então, sabe, gente, não é ser chato, é ser, sabe, você tem que ser diferente. Seja diferente. A boiada vai para o matador, todo mundo faz igual. Quem é os desgarrados? Porque eles se sobrevivem. Por quê? Porque é diferente. Até a linguagem, é a roupa. Eu penso na roupa que eu vendo aula para vocês. Eu não vejo de qualquer jeito. Eu penso na roupa, eu penso no cabelo que eu vou colocar, eu penso que eu vou passar o meu perfume. Sabe? A cada dia que eu venho para mim, é uma experiência. Eu penso em tudo. Eu venho vivendo o que eu vou fazer. Eu não sabe no carro, eu penso em tudo. Eu faço isso há 51 anos. Então é o mesmo ritual. Cada aula que eu dou, para mim, é como se fosse a primeira. Eu adoro o vídeo, eu não curto tabela, qualquer coisa. Então é assim, isso é longevidade. Você quer ser longevo? Seja. Não é para dizer que você é um bom, nem nada disso. Não, porque eu sou. Não. Postura é atitude. O que o Neymar fez? Onde é que o Neymar pegou? Na postura. Você acha que ele desaprendeu? Não. Ele está entre os 10 melhores? Ele não está entre os 10 melhores. Por quê? Atitude. A atitude dele. O que vai diferenciar de vocês é a atitude. E todo mundo vai dar o mesmo exercício. Todo mundo aprende a avaliação, todo mundo aprende a fazer o texto. Isso aqui é mecânico. Pô, levanta a perna baixa, fotografa. Pô. Aí você entra num processo mecânico. O que vai diferenciar o seu sucesso? É como você apresenta o resultado, é como você explica, é como você interage, é como você mostra. Porque o exercício é igual, mano. Sabe, os caras insistem em querer o exercício. O problema não está no exercício, o problema está na estratégia. Lembra dessa palavra mágica, estratégia. O que é estratégia? É o caminho que você percorre para chegar ao seu objetivo. O que está dentro da estratégia? Os meios e os métodos. Então, o teste é uma estratégia. Para quê? Para mostrar para o aluno, vocês estão entendendo? Então, o teste ele é um fim em si mesmo, o teste é um fim em si mesmo. Porque ele vai me dar uma informação do encurtamento do Mateus, ok? Ele é um fim em si mesmo. Mas ele é uma estratégia para eu mostrar o quê? Conhecimento. É uma estratégia para eu mostrar o déficit de movimento para o aluno. É uma estratégia para eu repetir depois e mostrar resultado. Então, o que vocês viram de diferente hoje na minha aula? Que estratégia que eu usei hoje diferente que eu não tinha usado? Na aula, no grupo. O que nós fizemos? Fazer as coisas avançadas. Isso. Trabalhei de mão dada, de ombro. O que eu queria trabalhar afetivo? Porque o grupo é afetivo. Vocês perceberam que vocês estão criando uma relação afetiva fantástica? Essa é a grande sacada da aula. Essa é a grande sacada para você como personal, quando você conseguir chegar no emocional do seu aluno. E esse emocional é relacionamento afetivo. Aí você vai ganhar dinheiro nos próximos 10 anos. Você foi além da mitocôndria. Vamos mexer na mitocôndria. Cadê a minha produtora técnica que me abandonou aqui? Parou de gravar? Não, tá gravando. Deixa eu ver. Estamos aqui gravando. Aí é Juliana. Ok. Olha a Vânia La Selva ali. A Vânia La Selva está aqui assistindo a gente. Aí, pessoal, estamos aqui. Manda beijinho. Vamos assinar. Então, vamos lá. O Léo agora vai aplicar o teste. Aí, pessoal, vocês estão assistindo. Juliana Batista, ótimo.
Olha lá, o Léo vai aplicar o teste, então. Vamos lá, Léo. Vamos lá, Matheus. Os braços ainda estão estendidos ao lado do corpo, as pernas estendidas, pés em dorsiflexão. O lado está filmando esse, então ele vai levantar o máximo que ele conseguir sem perder o apoio. Pode Aí, ir. Matheus. Olha pra mim, gente, se ele não está perdendo o contato da panturrilha aí. Então não dá, né? Dá para ir mais? Isso. Esse é o seu limite? Então vamos lá, vamos analisar quais são os cuidados que nós devemos ter. Vamos lá, Lúcia, fala para a turma, qual é o cuidado que tem que ter nesse teste? Deixar os braços um pouco afastados para na hora de nós colocarmos os pontos anatômicos para analisar no programa, não interferir. Os pés sempre em dorsiflexão e unidos. A panturrilha da perna que não está executando o teste totalmente apoiada no chão, assim como a coxa também. E os ombros relaxados e o olhar voltado para cima. E a posição inicial? O que é importante na posição inicial? Dos pés, lembra disso? Os pés estão unidos. Junto é de defunto. Pé junto, pé junto. Os joelhos? Estendidos. Então vamos lá agora. Então faz mais uma vez, Matheus. Vamos lá. Olha lá. Ok? Quem está assistindo, estão percebendo? Chegou em torno de quanto? 45 graus aí? 45 graus. Aí fazendo uma execução lenta também, Isso, né? na execução lenta. O que deve ser evitado na execução do teste? Flexionar o joelho. Tirar a panturrilha do chão. Isso. O carro-chefe é aqui, a panturrilha que tá. Isso. Então você tem que orientar. Veja lá, a dica para você ver o déficit. Fala assim, ó, você vai elevar a perna e mantenha a panturrilha em contato com o chão. Essa é a sua pista. Aí o que você vai observar? Você deu a pista, você deu a orientação da execução correta. Então, aqui vai, Matheus, levanta aqui. O que eu estou vendo aqui? Mobilidade, ok? Mobilidade, amplitude de movimento. E o que eu estou vendo na perna contrária? Se não perder o contato. Estabilidade. Perfeito. Estabilidade. Então, o que o sistema nervoso do Matheus tem que dizer? Isso é controle neural. Estabiliza a perna, estabiliza, controla. Então, faz um déficit que pode ocorrer, Matheus, nessa perna. Faz aí, flexionou aquela, voltou. E o que pode acontecer também? Uma rotação externa. Isso, quando ele sobe a perna, ele rota a perna. Tá vendo? Ele perde o controle. Vocês estão vendo? É um exercício muito isolado. Mas tem gente que não tem, isso é controle neuro. Os rotatores externos. Pode ser, estejam hiperativados e você vai verificar que ele faz um valgo dinâmico. Ou, quando ele faz o teste de extensão de quadril, ele pode fazer a rotação externa. Ok? Então lá o sartório está virando. Os flexores do quadril aqui, se eles estiverem Encurtado, eles podem ter puxar, isso, Na pode. perna que está estabilizando. Isso, a perna está estabilizando. Então você vê, sempre nós temos estabilidade e mobilidade, estabilidade e mobilidade. Sempre integrado. Tá? Então esse teste é um teste de isolado. Eu estou vendo a articulação do quadril, mas eu estou vendo que o corpo como um todo. Lembra aquela visão? Sempre a visão da Gestalt. Visão, é o olho no peixe e o olho no gato. Às vezes se a pessoa não compensa com a cervical Isso, também, né? Isso então, faz parte de controle também, controle, de consciência corporal. Então esse controle neuromotor tem a ver com a consciência corporal. O sistema nervoso tem que dizer assim, perna, não mexe. Sabe? Então se sai uma informação aqui, perna mexe. E sai outra informação por aqui. Perna não mexe. Veja que o sistema nervoso tem que lutar com tudo isso. Né? Tem que lutar com tudo isso. Então, quem tem a fichinha, acha, vamos fazer a classificação, pega a tabela, acha a tabela aí para ver quanto que significa. Ele vai estar regular, então. Vamos calcular em torno de 45 graus. Regular. Hã? Regular. 45 graus, perfeito. Agora, Léo, por gentileza, aplica na outra perna. Aí tem que se for filmado aqui. Isso, fiz para o pessoal que está assistindo. Isso. Vamos lá, Matheus, palma mão para baixo. Aí, os braços um pouco afastados. A perna fixa. Ele vai, as pernas unidas. E aí em dorsiflexão. Essa perna vai se manter sempre fixa ao solo. E essa levar o máximo sem perder o contato. Vamos lá, Matheus.
Prendeu. Consegue mais? Não. Vocês estão percebendo? Fica um pouquinho. Relaxa os percebe? ombros, Quer ver? Mateus. Relaxa os Relaxa os ombros. Estende o Mateus. joelho. Vai, só um pouquinho mais. Deixa aqui. Vocês estão percebendo? Então, se ele fizer com flexão plantar, facilita um pouquinho mais. Tá vendo? Vai mais. Então, a gente padroniza o teste. Qual que é a padronização? Dorsiflexão. Tá? No pé em posição. Seria a posição em pé, é a mesma posição que eu estou em pé, eu vou para a posição deitada. Ok? Vamos lá mais uma vez? Observa. Aí. Vocês acham que nós não estamos usando o K9, né? O Technique, vocês acham que foi similar? Pode Não, essa tá mais encurtada. mais encurtada. Aí você pergunta, você pode perguntar para o aluno, Mateus, você sente dificuldade na perna direita e esquerda? Não, mesmo não, tá vendo? Então ele não relatou dor, sabe, que um problema, já machucou o joelho, já machucou a perna, já distendeu. Então você vê, então ele tem um encurtamento, uma pequena assimetria que é normal acontecer Ele entre é as... destro? Hã? Se é destro. Você é destro? Também. Mas, então, uma coisa que às vezes a gente não pesquisa, que pode ser motivo de estudo, né, é verificar assim, será que, isso é uma pergunta que, né, a gente pode, depois a gente pode, até no nosso estudo, né, a gente pode comparar depois, uma pergunta que a gente não fez para as pessoas, né, no caso da minha tese de afundo, a gente colocou a perna dominante à frente. Então, por circunstância, eu peguei todo mundo que era a perna dominante à direita. Tá? Então, a gente testou a perna direita. O que a gente pode perguntar depois, né, quando todo mundo está no grupo, é a gente fazer perguntas sobre perna dominante, viu, Lúcia? Achei interessante, viu, Lúcia? Lembrar disso, tá? Eu acho que o lado dominante ele trabalha mesmo. Às vezes pode ser hipertrofiado, pode ser mais dinâmico, e a gente não sabe muito bem, eu não consigo responder. Alunos que é o contrário. Hã? Mas é ambidestro. A perna de apoio. Tem mais força. Mas pode ser ambidestro, quando é assim. Pode ser ambidestro. Então, essa pergunta, né? Não. É porque geralmente no futebol é assim, quem é dominante na direita, chuta mais pra direita. O teste. Na corrida também avança primeiro pra direita. O teste que a gente utiliza para saber dominância é o teste de chutar bola. Esse é o teste padronizado em pesquisa. Como é que eu sei se a Lúcia é destra ou sinistra? Sinistra, não sinistra. Ou sinistra. Né? Você chuta a bola com qual perna? Eu não sei, então chuta. Aí a pessoa pega, aí esse é o teste padronizado, né, para saber a perna dominante. Então, todo mundo que faz pesquisa em musculação quer saber que é importante saber a perna dominante, então você faz essa pesquisa. Agora, para o afundo, por exemplo, né, a pergunta é: será que a perna dominante ativa mais ou ativa menos? Né? Então, são perguntinhas que a gente pode responder. No nosso caso, é uma questão que a gente pode levantar. Nesse estudo, nós verificamos que não existe diferença entre perna dominante e não dominante. Isso pode ser uma conclusão. Aí, vocês veem, nós descobrimos que 30%, por exemplo, né, 30% do grupo que nós avaliamos tem assimetria. Tá? Ou seja, uma perna tem maior amplitude com a outra. Aí vem uma outra pergunta, vem que o trabalho é complicado. Será que essa assimetria tem relação com dominância ou não? Sabe, é uma pergunta que a gente pode, de repente, levantar. Alguém pode dizer, mas não, isso não foi motivo de estudo, nós não estudamos dominância. Tá? Então são questões assim que podem ser levantadas no trabalho que nós estamos construindo. Tá ok? Bom, então vamos lá. Entendemos então que o Mateus tem encurtamento? Tem. Sim. Qual a classificação que deu, Letícia? Regular. Porque ele estava em torno de 45 graus. Regular. Então vamos pensar agora na intervenção. Tá? Nós vamos pensar na intervenção. Então ele tem um encurtamento, está caracterizado regular, né? Então está caracterizado que o Mateus tem um encurtamento, né? Que para os padrões de saúde, que é em torno de 80 a 90 graus, na flexão de quadril. Agora, Mateus, faz o seguinte, vamos ver, pega uma barra, Léo, aqui está aqui. Lúcia, pede para comanda o Mateus, fica aqui de pé para tudo, faz o stiff, vamos ver o stiff dele. Olha lá. Quer dar uma pergunta lá? Vamos ver. Deus, fica um pouquinho mais aqui, eu acho. De lado, tá bom assim, professor? Pegando aí. Tá bom. Pode ir um pouquinho mais perto da Regiane ali, mais para trás um pouquinho.
Isso aqui. Então, pessoal, nós vamos verificar o seguinte, né? Então, qual que é o objetivo do nosso estudo? Tá? A gente viu que o Mateus tem um encurtamento de 45 graus, né? O encurtamento do Mateus foi 45 graus, né? Então, agora nós vamos ver. Então, Um pouquinho mais seus pés. isso. Aí a posição básica do stiff, né? Pés em afastamento. Então, vocês vão dizer, tá? No Mateus, qual que é a amplitude de movimento dele. Pode Ok? descer devagar, Matheus. Devagar. Não, volta um pouquinho mais. Não, desce devagar. Vai. Não, volta um pouquinho mais. Aqui, ó. Amplitude de movimento do Matheus, que ele Pouca mantém máquina. a lombar estabilizada, é aqui. Estão percebendo? Perfeito. Não? Vamos colocar o bastãozinho. Volta lá. Volta, Mateus, por favor. Volta. Tá vendo? Olha, ó, ele tem Uma hiperlordose. uma hiperlordose aqui. A hora que encostar aqui, eu paro. Vai, Mateus, vai. Tá vendo? Ó. Encostou. Agora, vamos fazer o movimento que seria o... Vai, tenta descer mais, Mateus, vai. Olha lá. Viram? Flexão da coluna lombar. Viu a flexão da coluna lombar? Sobe um pouquinho, Mateus. Aqui, ó. É aí. Peraí, eu não entendi a flexão. Aqui, ó. A lombar dele tá flexionando. Sobe um pouquinho, Mateus. Aqui, tá vendo? Ó. Volta. Volta pro normal. Olha lá. Ele tem uma coluna, ele tem a curvatura neutra. Sim. Então, vai descendo, ó. Ele vai retificando. Aqui. Pronto. Tá vendo? Ó. Tá, chega no limite. Isso. Vai. Agora vai indo. Ó. Bastante sair. Aqui. Flexão lombar. Sai, tá vendo a flexão? Volta aqui, Mateus. Aqui. Aí é o ideal é Esse, fazer isso. Sem sobrecarregar a região lombar. Tá. Vocês viram? Quem tem boa flexibilidade posterior? Eu não, Letícia, pode ir. Vai, Letícia. Aplica nele, Matheus. Aplica na Letícia. Você aplica. Não, você aplica o E aqueles tipos chegam, conseguem um pouquinho mais de amplitude pela gravidade também que ajuda, né? mas você está conduzindo. Não. Então vamos ver. Um pouquinho. Fica lá na frente. Coloca o bastão. Você aplica, Matheus aí. Pode flexionar. Tá vendo? Ó. Tem uma lordose grande. Apoiar a cabeça. Isso aí. Ok? Pode ir. Vai. Sensacional, né? Vai, pode ir. Ó. Pode ir. Tá vendo? Ah, ela é hiperlordose. E agora tem uma... Vai, tá vendo? Ó, pode voltar um pouquinho. Volta. Aí. Olha aí. Volta. Viu? Quase no super mega flexível. Agora vamos ver? Só a partir do... Vai lá. Você tem bom alongamento disco? Eu tenho, mas eu tô com um pouquinho de encurtamento por causa da lesão do joelho. Aham. Então vamos lá. Posta lá. Vocês estão vendo? Existe então a curvatura, que é normal. Sim. A curvatura é normal. Aí é dela. É dela. Então ela vai retificar, ela vai. Aqui, já tem tudo. Coloca aqui. Mas isso já flexionou. Observa aqui, vai. Desce um pouquinho mais. Ó. Já perdeu, né? Desce um pouquinho mais. Desce mais. Tá vendo? Viu? Então, a lombar dela fez uma flexão. Então, Tá? eu tenho que voltar um Volta pouco um pouquinho. mais. Aí, isso. Aí, E a cabeça? Ó, com licença, está trabalhando toda a musculatura isquiotibial. E a estabilidade da escápula, E aí a né? carga de Juntas escápula, as tá vendo? escápulas. Isso. Pode deixar o É, braço. isso, Aí. Ok? E a cabeça? E é claro, se ela joga a barra para frente, aumenta Sim, é muito aumenta o braço dela, volta. Já foi a coisa, né? E agora, Letícia, deita, por favor. E. Sem barra. Pode colocar a barra lá. Manivela. Já aplica o teste na Letícia de flexibilidade de quadril. Vai lá. Pés unidos, bíceps flexão, afastou o braço um pouquinho mais. Mantenha, você vai levar a perna direita, você vai manter a panturrilha da perna esquerda apoiada no chão, tá bom? Pode levantar, vai subindo, perder o contato. Mantém a Tira a mão lombar. do pezinho dela, isso.
Epa. Eita! A lombar dela não saiu. A panturrilha não saiu. Não gente. saiu ainda, Quem olha. saiu foi a coxa, que é um indicativo de E- possível. Então a coxa Não. também tem que ficar. Não, a coxa não, a coxa. A coxa Não. também tem que estar no chão, grudar, colar. Não, é difícil por causa assim, o glúteo, né, vai subir Tá um pouquinho. chegando tudo. É, o gasto a gente usa como gastrocnêmico, tá lá o gastrocnêmico. Aqui ainda tá. Entendeu? Porque puxou aqui. Né? Uhum. Ela deu com 90, 95, Não, quase até 100 passou um graus. pouquinho mais. não. Professor, mesmo a coxa dela levantou. Pé tá lá. O glúteo dela tem, que ela tem encurtamento de, ela tem encurtamento de reto femoral e ipsoas, então puxa. Então nesse movimento você vê que a tendência dela é a coxa subir, porque ela tem um encurtamento de reto femoral e ipsoas. Disco tá bem, porém. Não, o disco dela ela não tem. Tá. Modulado, o disco dela tá fantástico. Tá. Eu tenho encaixada dele. Faz Vai lá? bem. Tá. Isso, próxima flexão e vai. Olha o isquiotibial dela. Tá vendo? Você viu? Vocês perceberam? Com licença. Você viu aqui, ó? Você viu? Ó, tá vendo como ele puxa? É? Volta. E a realidade de 99,9999%. A gente se preocupa tanto com o isquiotibial, mas o reto femoral e o Pois é. Só que a gente menos usa tempo. mais Hã? Tem contato, mas me parece que já melhorou um pouquinho Do teste no teste. da avaliação. Depois de tantos anos. Né? Então, pessoal, qual que é a implicação então do. Então, vamos entender a implicação, né, do teste de mobilidade. Ficou bem claro para vocês, então, que a Letícia não tem encurtamento de isquiotibial, portanto, o chifre dela Tem grande amplitude. grande amplitude. Próximo tornozelo, né? É? Eu acho que o próximo tornozelo. Próximo, você vê que Lia, vem cá. Por favor. Quem estava nos bastidores? Quem está nos bastidores? Quem quer aplicar o teste do stick para a Lia? Letícia? Tem. Para ver Aqui. a amplitude. É, Ah, para tá. ver a Bastão. amplitude. A retificação da lombar. Para ver a retificação da lombar. Pode Fica de lado aqui assim. dar um. Põe bastante. Vá, pega, vamos fazer. Deixa eu pegar uma modulação para fazer com um pouco a cara. Ali um pouco mais pra frente. Nunca? Aí, ok. Você faz isso. Tô dentro. Tá bonitinha, né? Tá dentro? Ah, pode. Então vamos lá. Nós não sabemos o encurtamento da Lia, quanto que ela tem de mobilidade artística. Tá bom? Eu já assisti na TV, eu sei. Não, ainda não. Pera, calma. Tá bonita mesmo, se vocês verem, ela fez o cabelo aqui. Ó. Fez umas luzes, outras. Ó, você viu? Tá de luzes novas, viu? Luzes novas. Pra aula. Vai descendo o braço. Aí. Viu? Excelente. Retinho. A estabilidade da coluna? Viu? Curti, coloca Curti. Volta, Lili. Pode voltar. Agora aplica nela o teste de mobilidade. Uau! Uau! Bonequinho de uau! Uau! Colocar um colchonete na professora. Pensei para mascarar, né? É melhor o outro lá. Bom, isso é só pra gente. Pode ir, mas ele pode ir. Vê se a perna dela fica em contato. Pode o Kendall O Kendall e o da. Que o- Pode ter que ficou torto, decorado na É deforma, né? Tá. Dá uma diferença. Tá lá dentro? Eu acho que talvez saia quando ela estender, mas tudo bem, né, professor? Isso. Pode estender. Pode estender a perna. Aí. Isso. Então, pés unidos, em dorsiflexão. Você vai manter a perna esquerda no chão, joelhos estendidos e vai subir a perna direita, fazendo uma flexão de quadril. Isso, mantém o joelho estendido, o braço um pouquinho mais afastado. O braço um pouquinho mais afastado. Isso. Aí eu vou dar joinha. Isso, estende bem o joelho. E ó. Vira o porquê do chifre dela? A amplitude é grande, assim. Ó, muito bom.
Faz do outro lado. Faz agora a cabeça aqui, ó. Isso, agora pés unidos. Faço um pouquinho mais as mãos. Isso, agora com a perna esquerda, tá bom? Olha, essa perna tem mais ainda. É. Essa tá maior. Aham, tem uma simetria. Essa perna. Esse Tá é melhor simetria. Passa o lado direito E com a você também é destro, né? Nossa, Regiane. Aquelas em vez de animal aluno, Ah, ela pegou uma do... perdi uma dor. Não, mas os dois lados foram... Pronto. Os dois lados. Hã? Os dois lados foram excelentes. Show, hein? Então vamos virar para cá. 30, 40 anos preparado para ser professor. É. Eu com os professores Você ficou é bravo. graça, tem que apanhar. No curso o professor ficou bravo, porque a Claudinha só lia. Hã? No curso eu ficou bravo, porque a Claudinha só lia. Os dois, né? O trabalho e a dedicação do aluno. Os resultados. Meus alunos ali. Senhora, Pode ficar isso. Mas eu não te passei. Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje foi nós entendermos essa questão do teste de ADM, tá? Teste. Então vamos lá. Teste, né? O professor, Oi. e é bem legal falar que isso mostra a importância do exercício isolado, né? Então, muito bem lembrado. Então, pessoal, é assim, no conceito, né, às vezes as pessoas falam, né, tudo deve ser global, funcional é tudo global. Ok, a predominância. Então, por isso que em ciência, lembre-se disso, nós não falamos exclusivo, nós falamos predominância. Essa é a palavra mágica. A predominância do global. Isso, a predominância do treinamento como um todo é global, mas a intervenção, em determinados casos, tem que ser isolada. Por isso que eu não posso... Porque aqui eu estou avaliando a funcionalidade da mobilidade da articulação do quadril. Então, o quanto que eu tenho que ter de amplitude de movimento? Perto de compatível. 90 graus, né? Assim, O que- um excelente. O que a ciência diz? Né? Olha, para as pessoas comuns, na amplitude de movimento, vamos lá, estão pensando em saúde. No caso da Letícia, é um caso especial, que é um caso que ela tem performance, ela é bailarina e lutadora. fora do padrão. Então ela foge ao padrão, mas não está com essa bola toda, vamos cair entre nós. Feliz da performance tá ruim. Mas é melhor do que eu. Então, qual que é o músculo alto? Né? Então, o músculo tibial, ok? Então, por que esse músculo é importante de ser avaliado? Porque nas atividades cotidianas, no dia a dia, ele é encurtado, porque nós estamos sentados. Então, você tem uma flexão de joelho, né? Você tem uma rotação posterior de quadril, então esse músculo ele sofre muito. Ele sofre muito com as atividades cotidianas, ok? Então a pergunta é, esse grupo isquiotibial, ele atravessa qual articulação? Quadril e joelho. Perfeito, Ele é isso. biarticular. Quadril mais joelho. Ok? Então o que ele faz? Ele estende, né? Ele estende o quadril e faz a flexão do joelho. Pronto, isso é importante a gente saber. Fundamental a função dele, saber que tem as implicações, insuficiência passiva, insuficiência ativa, o que acontece em determinadas situações de movimento, tá bom? Então, aí a pergunta é, eu não estou vendo o quanto de força eu preciso isquiotibial. Isso é uma outra história, tá ok? Eu preciso saber da mobilidade. Então, na mobilidade, o foco onde? Na articulação do quadril. Se ele é extensor, como é que eu avalio? Na flexão, fazendo o movimento contrário, tá ok? Então, o isquiotibial, aí vem a perguntinha. Qual a amplitude de movimento para a saúde? 80 graus, né? Isso. Então, a ciência diz, né, que nesta... Então, vamos lá, 2. Tem perguntinhas a ser respondidas, tá bom? Qual que é a pergunta? O isquiotibial, ele está encurtado? Sim ou não? Não sei. Segunda pergunta, o que a ciência diz que eu devo ter de amplitude de movimento na flexão de quadril que envolve o isquiotibial? Eu estou fechando tudo. Né?
Qual a amplitude de movimento que a articulação do quadril tem que ter no movimento de Flexão do quadril. flexão? Então o teste é flexão do quadril. Flexão do quadril. Ok? É um teste global ou isolado? Isolado. Perfeito, perfeito. Então é um teste, vamos detalhar, ele é um teste isolado. Nós vamos verificar o que? Mobilidade. Barra flexibilidade. Perfeito, mobilidade. Mais Flexibilidade. mobilidade aqui, mais estabilidade. Depois vamos entender essa questão da mobilidade, tá bom? E tudo isso aqui tem a ver, né? Com flexibilidade. Puxa para cá, flexibilidade. Isso aqui tem a ver com controle, tá bem? Aham. Neuromotor. Lembrando sempre que esse é um teste de força? Não. Eu preciso ter força para flexionar o quadril, o reto femoral. Tem gente que é tão fraquinho que vai encontrar dificuldade. O cara é quase doente. O cara é tão fraquinho que ele flexiona e ele pode. Já fadigou. Você pode ter um indivíduo tão cansado que ele pode entrar em tetania, ele pode entrar em fadiga simplesmente fazendo movimento. Tá? Mas não é um movimento de força de reto femoral ou de ilipsoas. Está claro isso para vocês? Sim. Eu estava discutindo com a Lúcia e com o Eduardo. A questão da mobilidade, pessoal, esse é um conceito. A Lúcia Elisa Lúcia. As duas, né? Aí lascou, né? Na verdade, esse tema flexibilidade é um dos temas mais discutidos na literatura. Tá? É flexibilidade, elasticidade, é mobilidade. Tá? Então, na verdade, a mobilidade ela é o resultado, isso é uma teoria dos anos 60 da literatura alemã. São mágicos. Né? Eles diziam o seguinte, né, que a mobilidade é o resultado da flexibilidade, que eles chamavam de articular. O que é isso aqui? É o grau, não é o grau, né? Grau de amplitude. Vou colocar aqui grau. Grau de amplitude. Então, se vocês analisarem e ver as definições, a definição mais simples que tem, o que é flexibilidade? É a amplitude de movimento de uma articulação. Ponto. Isso é flexibilidade. Qual a amplitude de movimento? 45 graus. 45 graus. Ok? Só que para os alemães, né, não é só a flexibilidade. Porque eu não só estou vendo a articulação, estou vendo o quê? Ó, que bacana. A elasticidade. De quem? Dos músculos. Lembra que vocês estudaram propriedade do músculo? Contratibilidade, elasticidade, irritabilidade. Né? O músculo ele estende, ele é um elástico e volta. Deforma, né? Ele tem a deformidade. Né? Então ele alonga e volta. E quanto que ele alonga? Quanto que ele encurta, né, do tamanho normal? Ele tem aquelas porcentagens, né? Ele encurta um terço para cá e aumenta um terço para cá. São aqueles cálculos que você deve ter estudado isso em anatomia ou em cinesiologia. Em algum momento vocês estudaram isso. Então, as propriedades do músculo, irritabilidade, excitabilidade, contratibilidade, são as propriedades que o músculo tem. Eu não estou falando aqui em pele, estou falando em tendão, né? Que são fatores de limitam a limitação. flexibilidade. Tá? Então você tem aqueles fatores. Então, para mim, e mais recentemente, né, o Michael Boyle, o Greyfoot, o Gary Gray, eles dizem que a mobilidade é o motion, e me corrija se eu está errado, em motion, é isso? Movimento dentro do movimento? Está correto, né? Então é assim, o movimento que ocorre dentro do movimento. Então se a minha amplitude é 60 graus, então o meu movimento vai ocorrer dentro dessa amplitude. Então a mobilidade seria assim, a questão da dinâmica do movimento. Essa é uma outra abordagem, tá? O movimento que ocorre dentro do movimento. Eu vejo que são muitas teorias, muitas discussões. Isso aqui é polêmico, viu, gente? Nossa Senhora, isso aí dá Tem pano alguns pra- autores que dividem, né? Amplitude de movimento, flexibilidade. Se você pegar, por exemplo, o livro dele, até aqui é flexionamento, depois chama de alongamento, sabe?
deixo quieto, eu não entro em mérito, eu respeito as outras, essa é que eu acredito, que para mim me convence, cinesiologicamente falando. Tá? Se eu tenho uma estrutura articular, uma estrutura muscular, a soma dos dois permite que eu faça movimento. E essa permissão de movimento é a minha mobilidade. Você vê assim, qual que é a mobilidade na cidade? É você ir e vir, né? Você fala assim, a cidade não tem mobilidade, você fica parado. Né? Você vê que o termo mobilidade ele é utilizado até de forma de locomoção em outras situações, tá bom? Isso traz bem para a prática, né? Você traz essa teoria bem para a Bem prática. para o dia a dia, sabe? Então por que eu não vou aqui? Porque meu movimento está limitado. Por quê? Porque a minha amplitude de movimento foi curta. Porque meu músculo foi encurtado. Então pronto. Eu preciso ter mobilidade para amarrar o sapato. Mobilidade para pegar um objeto no chão. Mobilidade que eu estava discutindo para tirar. Eu não consigo fazer isso aqui, ó. Ferrou. Já tá doendo. Como é que eu tiro a blusa? Coisa de velho. Foi estragado. Fadiga de material. Nós estávamos um dia no shopping, né? Foi uma cena muito triste. Muito triste. Numa loja de sapatos. É um teste. Nós estávamos numa loja, eu estava passando no corredor, tinha uma loja de sapatos. E tinha um senhor, né, jovem, de dia, tem uns 60 e poucos anos, mas com uma proeminência abdominal que chegava. Gente, ele não conseguiu colocar o sapato para experimentar. Parou aqui. Aí a vendedora trouxe o sapato e a mulher dele teve que colocar o sapato no pé dele. Ali é um caso de imobilidade. Você diz assim, fique imóvel. Ó, imóvel, sem movimento. Ele não tem mobilidade, você está parado. Então a mobilidade, que pode ser entendida como um movimento dentro do movimento. Né? Aí vocês vão fazer um levantamento do programa, vão ter 30, 40 artigos, 20 livros diferentes. Né? Para essa definição de flexibilidade, vocês vão encontrar 6, 8, 10 definições. Escolha uma. Eu estou sendo tendencioso, estou mostrando a minha visão. Simples, claro, objetivo. Para mim, mobilidade é o movimento, que ocorre dentro do movimento, ela é o resultado da amplitude articular e da elasticidade muscular. Ponto. Como é que eu treino isso? Alongamento. Ok? Vamos para a prática. Como é que eu treino isso? Alongamento. Que aí é o motivo de a gente ir estudando, né? As diferentes técnicas. Então, o que é o alongamento? É uma técnica é uma técnica, é um método, né, de treinamento para melhorar a flexibilidade, elasticidade, tudo assim, um alongamento. No meu conceito, é uma técnica para melhorar a mobilidade, tá? que é o grandão. E, consequentemente, eu vou ter um ganho de amplitude de movimento, e, por sua vez, eu vou mexer nesta estrutura articular, né? E vou mexer nessa estrutura muscular. Então, é o resultado. Essa, para mim, pessoal, é a definição que mais me convence. Os sólidos fundamentos científicos com evidências dos alemães de quando? Anos 60. Veja que coisa fantástica. Tá? Então, vocês não vão encontrar isso na literatura americana. Vocês vão encontrar flexibility. Né? Flexibilidade, eles falam. E alguns mais contemporâneos, o pessoal do funcional está falando em mobility. Tá? E tem o Gary Gray, ele fala em mob stability, ele junta os dois. Na mobilidade você precisa ter estabilidade. Né? Quando a gente faz amplitude de movimento, você tem que ter estabilidade. Você vê que ele não separa a estabilidade da mobilidade. Né? E todo esse trabalho de mobilidade, vocês têm estudo científico, mas assim, pelo menos na prática diária, o trabalho dos exercícios multifuncionais de mobilidade e os alongamentos dinâmicos, eles têm uma influência assim, bem significativa. Sim. E uma melhora bem significativa das pessoas nas atividades diárias. E eu estou notando com os meus alunos que muitos que eu não faço alongamento estático, que eu faço só o dinâmico, perfeito. Já teve uma grande melhora. Por quê? Você matou a charada. Por quê? Você está fazendo o trabalho do movimento dentro do movimento que eles usam na atividade cotidiana. Vocês estão entendendo? Então aí vem a crítica. Mas o isolado para o isquiotibial, será que se eu fizer só esse movimento aqui do isquio, não ia melhorar? Claro que vai. Né? Sem o peso do corpo, não? O movimento, sabe? O movimento de fogo. Então as técnicas todas vão ser eficazes para isso. Tá?
Então é a flexão do quadril. Então o passo número 3, qual que é então? Então o passo número 3 é a intertensão. Tudo isso é muito bonito, mas eu não subir isso por exercício. 3 é a intertensão. Aí são o quê? São os métodos, né? Os métodos, né? Os métodos ativo, estático, dinâmico, de autotração, facilitação para o setor. Então, todos esses métodos que estão listados na literatura são eficazes. Todos funcionam. Todos vão funcionar. E aí você vai ver o que é o mais adequado. Por isso que eu, pessoalmente, gosto. Faço o global, faço a mobilidade dinâmica, faço os movimentos e depois tenho a intervenção do isolado. Vou no músculo específico, vamos trabalhar especificamente aquele de forma isolada. Tá? Então, o global e o isolado. Ok? Entendemos então mais um teste. Ok? Entendemos mais um teste, que é o teste de... Nós vamos nessa pegada, tá bom? A gente vai pegando o teste, discute, analisa, vê a capacidade biomotora, né? E depois aí vocês têm... E a prática está mostrando para vocês, né? Na aula passada nós fizemos o alongamento em duplo, lembra? A gente tinha usado o passivo estático, né? Passivo estático, um ajudando o outro. Hoje eu usei o ativo estático, global, né? Global, vê como é complicado, né? Você viu como trabalha o corpo todo? Global, então controle neuromotor. Aliás, a aula teve um foco no controle neuromotor, né? Coordenação motora. Bastante coordenação. Então, porque a gente precisa melhorar o gerenciamento do sistema nervoso. Então essa é a grande pegada do treinamento funcional, do treinamento multifuncional, é essa questão das habilidades globais, né? Essa integração. E no caso da música, que eu mesmo posso, mas é muito bom. É importante vocês treinarem. A música ajuda na coordenação, ajuda na fluência de movimento. É um caso, infelizmente, eu não tinha experiências na época, né? E eu não registrei, mas eu cuidei de uma obesa, ela perdeu 56 quilos comigo durante um ano e meio. 56, eu tenho ela filmada. Né? Foi um detalhe muito interessante. Quando que a Priscila começou a emagrecer mais rapidamente? Sabe quando? Quando ela integrou as pernas com o tronco. Com exercício com música. Tá? Então, quando ela conseguiu ter mais fluência, mais movimento, porque o movimento dela parava aqui. Tudo que era em cima do quadril para baixo não existia. Ela tinha um bloqueio neuromotor e emocional muito grande. Então, isso aqui parece que não existia, sabe? Essa questão do plexo abdominal, de pelve, sabe? Da sexualidade reprimida, que era obesa. Tinha toda uma história. Então, a coisa não chegava aqui. Aí eu comecei a usar estéreo, exercício com música, e aí ela se matriculou num curso de dança de salão, fazer zouk. Aí um dia ela me trouxe de presente um CD com as músicas que ela gostava. E aí na aula dela, eu fazia o circuito e tal, era personal, então eu fazia muito circuito, né, nas máquinas que eu tinha lá no instituto, e exercícios com música entre uma estação e outra. Quando ela melhorou a coordenação motora, quando ela integrou o corpo, o emagrecimento foi mais rápido. Melhora a Coordenação, eficiência da aplicabilidade da força, tudo. Motivou ela ainda. Hã? Motivação. Motivação, expressividade, ela se sentia mais leve. Então por isso que é importante, né, o treinamento. Se vocês tiverem oportunidade, eu sei que no personal treino é mais difícil, mas eu sempre mesmo no personal, né, quando os alunos se sentiam de aula, dava aula em casa, no caso de um casal, os caras milionários, moravam num prédio ali no Jardins, no duplex, eu dava aula para o casal no quarto do casal, imagina o tamanho do quarto, em frente ao Parque de Ibirapuera. Na varanda deles tinha uma esteira, na época custava 10, 15 mil, a esteira da Live, as primeiras esteiras. Eu chegava e falei, professor, nós queremos aula com música. Eu punha o solzinho em cima da bancada, do espelho, o espaço aqui e a cama deles lá atrás. Eu e os dois, 1, 2, 3, 4. Ganhei muito dia, comprei muito tijolo para minha clínica, muito tijolo, né? Dando aula no quarto do casal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pai. 1, 2, tá. Eles adoraram. Ganhei dinheiro pra caramba. Comprei sacos e sacos de tijolo graças à aeróbica. Eu agradeço a aeróbica até hoje.
Pilhas e pilhas de tijolo. Vamos andar no parque, professor. Quando você não vem, nós andamos no parque. Quando você está aqui, nós queremos aproveitar a sua vinda e se expressar e dançar. Portanto, aprendam técnicas. A gente nunca sabe que freguês a gente vai ter. Aprendam técnicas. Eu fui aprender relaxamento, meditação, reiki, já tinha bagagem de aeróbica, eu fui aprender outras técnicas. Porque às vezes a gente acha que só a musculação vai te ajudar a ganhar dinheiro. Reze para que tenha musculação na casa do freguês. E se não tiver? E se não tiver? Como é que você vai ganhar dinheiro? Ok? Bom, perguntas? Tá vendo? Assim que a gente cresce. Aqui o primeiro fala, nossa, a gente aproveita aqui, aprende. Eu falei, sabe o que acontece aqui, meu grupo? Aqui é que nem no curso de medicina. Você faz 6 anos, você aprende aquelas bobagens básicas para você não matar o cliente, né? Não matar o paciente, né? Faz uma cirurgia aqui. Se o sapato aperta, aí o que o cara faz? 4 anos de residência para se tornar um expert. Esse meu grupo aqui, eu comparo. Esse nosso grupo é uma residência em medicina. Vocês estão fazendo uma residência. Estão fazendo um upgrade. É o básico. 3 de 15, 4 de peito com costas. Você é que nem um médico que sabe fazer um partezinho, uma sutura. O médico faz 6 anos de medicina, sabendo de nada, um pouco de nada. Ou de tudo um pouco de nada, de tudo, né? Então, por isso que eles vão matar os caras do pronto-socorro. Por isso que eles não têm que aprender na prática. Isso é como que nem coisa, você sai da faculdade com um monte de teoria bonita. Só que na medicina tem uma coisa, o cara que dá aula de cirurgia, ele é um cirurgião e já abre barriga. Nas faculdades de educação física está cheio de cara dando teoria que nunca deu treino. Essa é a diferença. Você tem cara que fala bonito. Você já emagreceu? O cara fala de emagrecimento. Aí você pergunta, você já pegou um gordo e emagreceu? Eu falo, não, mas a teoria da lipólise, do ácido, te explica a neurofisiologia. Mas nunca pegou um gordo maluco e emagreceu. Essa é a diferença. Lá nos pilares, né, pessoal? Que o senhor falou do curso do físico, do emocional. Sim, você tem que entender essa história. Social, então isso é importante. Por isso que é importante fazer a prática. Vocês treinarem. Não fica fácil entender isso aqui quando vivencia. Muito. Né? Agora na faculdade a gente às vezes não tem tempo de fazer isso, porque é pouco tempo, o conteúdo é curto, né? E tal, você acaba dando enganado no maluco. Cobra muito do que não vai usar e usa. Você pega um curso, se você espremer o que os caras falam na faculdade, em 20% ele resolvia tudo aquilo, essa é enganação. Né? Mas é o sistema, não está errado. Por isso que o IAD está vindo aí, né? Certas coisas, estuda em casa. Educação física aceitável, isso aí já? Já está. A parte teórica eu acho que não tem tanto problema, mas a Mas prática a que ia vivência, ficar essa discussão, esse aqui, assim, não dá para substituir. O que a gente fez no nosso curso, né? O que a gente fez? Eu procurei fazer no curso IAD de avaliação, isso, né? Transformando mais sala de aula possível. Não vai ter eu escondido com PowerPoint, eu falo aquela voz cadavérica falando PowerPoint, você sentado escutando. Não. Eu quero mostrar. Né? Tentar levar no EAD a sala de aula. O mais próximo O possível. mais próximo possível. Né? E aí o resto vocês viram o videozinho, né? Do Toshi, né? Eu vivenciei bem as gravações. Por exemplo, os exercícios por déficit e ainda as progressões. Tal aluno, esse exercício é bom para esse. E deve dar Tá bom, pessoal? Tudo bem? Obrigado por hoje. Boa tarde. Aí, o pessoal que nos assistiu aí, olha, vocês receberam, abriram o e-mail de vocês, eu mandei uma cartinha para vocês. Oi? Vocês viram? Mandei ontem. Sério? E eu acho que depois dá uma olhadinha. O João Pedro, ele está mandando uma carta para as pessoas que se inscrevem lá no site e a gente está encaminhando essas aulas que nós gravamos. Ele baixa essa aula que a gente está gravando aqui, nós estamos fazendo um curso, sabe? Então para o pessoal depois, né? E eu copiei vocês. Então para cada aula dessa da tarde a gente está formatando para ficar um curso assim. Para o pessoal. Eu acho que eu repassei para vocês. Vê se tem um. Dá uma olhadinha. Acho que ontem você mandou do agachamento, aula, professor? Foi do agachamento? É da aula passada que nós conversamos no a fundo. Foi. Mandou sim.
Tá ok? Aqui, como avaliar aleixamento? Isso. Tem uma cartinha aí, não tem uma carta? Deixa eu ver, tá? Ah, isso aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer o teste a fundo, é esse? Compartilha aqui. Isso aí. Olha lá, Lídio. Hoje eu vou falar com você um pouco sobre o afundo. Sabe como executar esse exercício fantástico e tal? Aí Aí assista aparece a o aula, vídeo aí aqui. tem algo que a gente gravou. Aí clicando aqui, leva lá pro... Leva para aula. pro- Para aquilo que a gente gravou. pro Então, link. a cada uma dessas aulas está fazendo isso, aí vocês podem ter, baixar e está compartilhando. Você mandou no grupo. Pode compartilhar. Não, eu mandei no e-mail de vocês. Eu peguei o e-mail que o... Aqui, ó. Compartilha. Já compartilhou? Tem uma moça aqui que perguntou que ela não está conseguindo achar O quê? o link do... Eu recebi. Mas é isso aí mesmo. Está conseguindo achar o link do EAD, do curso EAD. Não tenho ainda. Ainda não tenho. Veja aqui. Você já recebeu? Já pode concluir. Deixa eu finalizar, deixa eu aqui. Aí tem um vídeo. Ali eu já... É a aula. E aí, pessoal, então, gostaram? Essa aula vai ficar no Facebook, depois vocês vão receber o seu e-mail. Se cadastra lá no www.avaliaçãomultifuncional.com.br. Em breve vem o nosso curso EAD Avaliação Multifuncional. Tá ok? Um abraço, obrigado. Gente.